Irmãos, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Os aniversariantes digam amém. Hoje nós vamos começar um grupo de estudos bem menos filosóficos, mais crentes, mais espirituais, né? Eu estou dando ali um título, Redescobrindo a Vida Espiritual. Vocês vão perceber que, na verdade, eu estou dizendo que ele é menos filosófico, mas não é tão menos, não. Porque eu não consigo fazer uma separação entre a nossa realidade em todos os sentidos. Para mim, não existe filosofia, separação entre a ideia teológica e a ideia filosófica. São duas maneiras diferentes de ver uma realidade muito semelhante, ou a mesma realidade, né, na verdade. A teologia, ela dá conta de alguns elementos da realidade, a filosofia dá conta de outros elementos da mesma realidade. Então, quando elas são verdadeiras, quando elas são de acordo com Deus vivo e verdadeiro, a palavra, elas têm pontos de contato fantásticos. Você faz o link de uma coisa com a outra e fala, puxa, nunca imaginei que esse versículo estivesse falando de uma realidade filosófica. Na verdade, o versículo não está tratando filosoficamente a realidade. É a revelação de Deus sobre a realidade, mas ele tem um ponto de contato com uma maneira de ver o mundo, né? Então a gente vai tratar disso aí, redescobrindo a vida espiritual, porque eu quero propor o seguinte, não só da gente entender, mas da gente redescobri-la mesmo, da gente começar a trabalhar a partir dessa maneira espiritual de ver o mundo. Eu tenho que justificar a palavra espiritual, porque às vezes as pessoas elas entendem assim, isso aqui é uma coisa espiritual, isso aqui não, isso é material. Então quando eu estou falando das coisas da fé, isso é espiritual. Quando eu falo do trabalho, da política, isso não é espiritual, isso é natural, né? Então eu vou tentar justificar dizendo que no fundo, eu entendo que todas as coisas elas são espirituais, porque tudo tem valor a partir de Deus, né? Mas eu vou usar a linguagem espiritual igual o apóstolo Paulo está usando lá na carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, se você puder abrir. 1 Coríntios, capítulo 2. Aos irmãos que estão no som, eu gostaria de cantar o hino, aquela doxologia Espírito do Trino Deus, se vocês puderem abrir para mim. Aí o som, vai preparando, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se você notou bem mesmo a fraseologia aí, né? Ele fala do homem, o homem natural não consegue discernir as coisas, a realidade. É aquilo que eu sempre faço. Porque ele olha a realidade de forma natural. Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando. Ele olha as coisas de uma forma natural. Note as expressões para discernir, entender. Note que são todos verbos de característica cognitiva. É de avaliar cognitivamente, de pensar o mundo, de pensar a realidade. Isso tudo a gente estava falando lá atrás, não estava? Nesses nossos encontros. Então o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus, porque ele pensa o mundo de forma natural. Ele não entende as coisas de Deus, porque quem interpreta o mundo
segundo Deus, é o Espírito, né, que atua no coração. O Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus faz? Dá discernimento para que o homem possa discernir as coisas a partir de Deus. E esse homem que tem o Espírito de Deus, que discerne as coisas a partir de Deus, é chamado de um homem espiritual. Então, ser espiritual não é ser mais religioso. Ser espiritual não é ir mais à igreja. Ser espiritual não é saber mais versículos de cor ou mesmo conhecer mais a Bíblia que os outros. Ser espiritual é desenvolver um modo de ver a vida a partir de Deus, de forma espiritual. É enxergar nas realidades que as pessoas julgam apenas naturais, é enxergar a presença de Deus. Enxergar a relação que Deus tem com as coisas, que outras pessoas pensariam, isso é uma coisa natural, isso não tem nada a ver com Deus. Uma bicicleta tem alguma coisa a ver com Deus? Sim. Não importa. Alguém fala, depende. Foi uma bicicleta do missionário, tem a ver com Deus. Não depende de ser do missionário para ser espiritual. Mas assim, todo mundo enxerga a bicicleta de uma maneira espiritual? Não. Porque o discernimento da realidade nem sempre é espiritual. Então, quando a gente propõe redescobrir a vida espiritual, nós estamos falando exatamente desse processo de redescobrir a presença de Deus em todas as coisas. Eu mudei o título, eu vou usar esse livro aqui, ó, Espiritualidade Subversiva. Eu mudei porque o Daniel não gostou. Espiritualidade subversiva, porque falou em subversiva, ele já pensou em partidos políticos e tal, né? Do Eugene Peterson. Eu não pretendo usar o livro todo, vou pegar alguns capítulos que eu achei interessantes, para a gente trabalhar um pouco assim, mais como um ponto de referência, quem gosta de saber qual é o meu ponto de referência, tá? Mas eu acho que a gente vai trabalhar muito mais com textos bíblicos para a gente tentar entender qual é o mecanismo para eu construir uma mente que entende o mundo a partir de Deus, assim, de forma cada vez mais profunda e abrangente. Para eu realmente entender todas as coisas de uma maneira espiritual, ok? Faz sentido, pastor, no caso, quando eu não era convertido, né? Vai lá, fala aí. Isso faz sentido, por isso que eu estou perguntando. Pode falar. Quando não era convertido, a gente tinha uma atitude. Certo. Aí você passa por uma prova, assim, no trabalho, na vida cotidiana, aí você tem uma atitude totalmente diferente. Aí depois você fica analisando, puxa vida, né? Quando eu era no mundo lá, eu teria agido dessa forma e poderia ter me estrepado, podia ter acabado, né? Sim. Hoje, realmente, com o Espírito Santo de Deus me mostrou que eu fosse por esse lado, eu poderia estar bem melhor. Faz sentido? Lógico que faz. Você teve olhos para ver a realidade de um outro ponto. O trabalho seu agora é conseguir amadurecer essa percepção do mundo. Uma das aulas que a gente vai tratar é assim, como amadurecer essa relação com a realidade a partir do Espírito Santo. Que aí é o que o Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Então assim, você começou a enxergar coisas, mas talvez ainda precise enxergar outras. Algumas das nossas mudanças depois da nossa conversão, elas acontecem por vermos as coisas de forma espiritual. Outras não. Outras mudam só porque assim, veja, se você muda de cidade e vai morar longe da sua família, algumas coisas mudam em você. Coisas que você não valorizava, você passa a valorizar.
E isso não é necessariamente uma mudança espiritual. É uma mudança natural, por causa de uma circunstância. Quando uma pessoa deixa a vida sem Deus e vem para uma igreja, ele tem dois tipos de mudança. Ó, dois tipos. 1, 2. Aqui, 2. Aqui só está contando um hoje. Ele tem dois tipos de mudança. Ele tem uma mudança do Espírito Santo e tem mudança natural, porque ele muda de tipo de convivência, ele muda a percepção ética. Então nem sempre a sua mudança é fruto mesmo de conversão espiritual. Às vezes é fruto de uma conversão, porque você mudou de igreja, você mudou de hábito, você mudou de amizades, você mudou de estilo, de comportamento. Então mudou para a igreja e deixou de beber. Estou usando exemplo, estou dizendo que foi você não, tá? Deixou de beber. Antes bebia até cair, agora não bebe mais porque é crente. Mas nem sempre esse deixar de beber é realmente uma mudança espiritual. Às vezes foi só, lá na igreja ninguém bebe, eu também não vou beber. Então veja, nem sempre é resultado de uma obra do Espírito. Você vai falar, mas é uma obra do Espírito, porque tudo é obra de Deus na nossa vida. Mas assim, não é uma mudança aqui, ó. Você mudou o seu discernimento, mas num nível natural. Eu não bebo porque ninguém bebe. Não é, eu não bebo porque o Espírito mudou a minha maneira de cuidar do meu corpo. Bom, mas a gente chega lá. Mas, sem dúvida, tem a ver, faz sentido. Eldo, pega o microfone e fala, Eldo, porque o de baixo não capta tão bem quando está ligado o ar. Gente, se tiver ruim o ar para vocês, se tiver frio, vocês avisem, tá? Mais ou menos dentro do que o Marcos perguntou, mas não, eu vou fugir um pouquinho. Tá. Mas assim, talvez isso daí, o que você terminou de falar agora, que o próprio homem natural tem. Sim. Né? Que ele tem boas ações, ele cresce e vira uma pessoa boa e não faz certas coisas ruins, mas não quer dizer que ele tem nada de espiritual. Sim. Agora, a minha pergunta é no sentido, o homem antes do pecado, ele tinha completamente esse discernimento? Sim. Ou ele tinha que desenvolver um pouco ainda isso daí? Ah, sim. Tá, sua pergunta foi mais clara ainda. Minha opinião. Opinião. O homem tinha conhecimento verdadeiro. Duas coisas que a gente na teologia reformada, a gente fala que o homem foi criado à imagem de Deus, tá? Ele tinha justiça, retidão original e conhecimento verdadeiro. Ele perdeu a retidão original e perdeu o conhecimento verdadeiro. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Mas antes do pecado, esse conhecimento verdadeiro era total e absoluto, ele não ia aprender mais nada. Minha opinião, não. Era o suficiente para entender a realidade a partir de Deus, mas para a cada dia aprofundar o conhecimento da realidade. Então era como se Adão entendesse, por exemplo, o jacaré a partir de Deus. Aí ele aprendeu, nossa, esse animal a partir de Deus, olha a couraça dele e tal. Amanhã ele já conhece uma parte do jacaré. Amanhã ele conhece mais do jacaré a partir de Deus. E mais o jacaré revela Deus para ele. Então era um conhecimento que se acrescenta. Era a minha opinião. Tá? De que o conhecimento de Adão haveria de ser mais abrangente a cada vez que passasse, caso ele não pecasse. Adão fez ciência no Jardim do Éden, gente. Mas então é que nós somos pecadores, nós temos conhecimento progressivo. Sim, só que Adão partiu do ponto, o conhecimento dele era verdadeiro, era perfeito. O nosso não. O nosso é semeado de pecado. Nós não temos a percepção de Deus na realidade das coisas que nem Adão teria, ou Adão teve. Adão fez ciência. Adão teve que analisar os animais para dar nomes. Ele teve que aprender algo sobre o animal.
para definir o nome do animal. Lembra, a ideia de dar nome era definir, é mais do que dar um nome, macaco. A gente deu nome aos animais, parece que só ele pôs um rótulo. Eu vou chamar você de macaco. Não, Adão teve um processo cognitivo. Isso é aprendizado. Entendeu? A própria árvore do desafio era do quê? Conhecimento do bem e do mal. Eva desejou o conhecimento do bem e do mal quando comeu? Sinal de que ela tinha uma percepção de que o próprio conhecimento ainda tinha mais coisa, gente. Se ela tivesse conhecimento completo, ia chegar para a serpente e falar assim: não preciso, eu já tenho. Entendeu? Olha que coisa interessante, não é? Eu vou concordar com ela. Olha, passo. Eu acho que é por isso que a mulher foi enganada. Porque ela desejou um conhecimento na fonte errada. A fonte era Deus. Ela deveria desejar o conhecimento. Mas esse conhecimento ela tinha que aprender de Deus, não de forma autônoma. Levantou o dedinho aí? Microfone. Hoje tudo no microfone, gente. Nada contra o seu título também, né? Mas quando eu leio, assim, Redescobrindo a Vida Espiritual, eu lembro no começo, assim, que eu me converti, que eu ouvia muito um papo, assim, de que, mas tal situação você tem que discernir espiritualmente. Por exemplo, tem uma pessoa que tem problema para perder peso. Na verdade, isso não é uma questão apenas natural, ela está ali, sei lá, sendo oprimida por... Enfim, entendi. Parecia uma assim, realidade espiritual, mas exato, aí olhando do ponto de vista de demônios e... Isso, a impressão que eu tinha é que o cristianismo parecia assim uma seita secreta, assim, uma coisa meio Harry Potter, sabe? Harry Potter não é uma seita secreta. Não, mas assim, que existiam muitos elementos ocultos na nossa realidade. Eu sei, tá certo. Que as pessoas naturais são os trouxas, né? E os cristãos são os bruxos. Tá certo. Isso aqui é tudo linguagem do filme lá, Trouxas e Bruxos, tá? Assim, veja, eu falando aqui, redescobrir a realidade espiritual do mundo, ou a vida espiritual, não é descobrir os anjos e demônios que estão presentes no mundo. Que isso ficou famoso depois dos 2 livros do Frank Peretti, 2 ou 3 livros. Este Mundo Tenebroso 1, Este Mundo Tenebroso 2 e O Profeta. 3 livros. O Frank Peretti, ele segue uma teologia e ele disseminou isso no mundo, de que anjos e demônios estão presentes em todos os lugares e disputam o controle das coisas. Então, quando as pessoas oram, elas oram porque os anjos estão nos ajudando a orar. E quando as pessoas fazem o mal porque os demônios estão atuando para que as pessoas façam o mal. E que então existe uma realidade espiritual que a gente não vê, mas que a gente atua nela por meio da oração. Ponto básico aí do livro do Frank Peretti. Eu li os 3. Naquela época foram os livros, eu devorei esses livros, achei o máximo, até eu descobri que era uma heresia só. Né? Já leu? Não, mas eu percebi que a heresia falou assim que... Tudo heresia, que minha filha leu. Exatamente. Mas de qualquer maneira ele entendia isso. Isso se disseminou e as nossas igrejas, elas ficaram com isso na memória. O Frank Peretti foi embora, os livros dele pararam de vender, mas ficou guardado na memória aquela ideia de que esse é um mundo de anjos e demônios e que nós aqui tentamos nos proteger com Cristo por meio da fé, por meio de uma fé que consegue visualizar o sobrenatural e que os maiores de nós, geralmente pastores, missionários de grau elevado, eles têm uma visão mesmo. Olha, estou vendo um demônio ali, irmão, ora aí porque tem um demônio perto de você. Alguns exageros chegaram a esse ponto, não, nem sempre, mas alguns sim.
Aqui, ver a realidade espiritual do mundo é entender o mundo a partir de Deus. É que eu estou usando a linguagem de Paulo para aquilo que a gente já usa aqui de outra forma. Tá bom? Ô, Rosi. O livro É. que minha filha leu e guarda como se fosse uma relíquia para ela. É, né? Ela quer dizer se é uma heresia. É uma heresia. também. Não é que é uma, tem várias. Tem várias. Ele não é um livro, veja, é que as pessoas na igreja encararam como um livro da fé. Mas ele foi escrito para ser um romance. É um livro que mistura romance e realidade fantástica. Ele é um livro que foi escrito para ser uma literatura, não um livro para ser usado na escola dominical. Mas a igreja assimilou ele como se fosse um livro da verdade bíblica sobre o mundo. O profeta, ele quis ser um pouco mais engajado nas questões políticas, e ele no profeta, ele fala sobre aborto. E as pessoas orando podiam ouvir as crianças que estavam morrendo. Quando ele lançou esse profeta, ele morreu como literatura. Mas era uma literatura assim. Fala para ela pode guardar, mas o que ela não pode é achar que é um livro para alimento da fé. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Não pode o Davi, assim, da época, A gente que acha que é... Vai lá. Desculpa só estender nesse ponto, mas isso não tem então qualquer base bíblica, assim, a gente tem que refutar um tipo de interpretação. Sim, assim. gente, eu tô sendo exagerado, eu concordo. Lá é um livro que o incentivo à oração é interessante. Se você gosta de ler e quer encontrar na literatura coisas boas e positivas, vale a pena um tipo de leitura assim. Entende? Você só não pode comprar o pacote. Você não pode comprar o pacote de que eu tenho que orar porque tem um anjo que só vai ser fortalecido se eu orar. O anjo que vai cuidar dessa igreja, ele só é forte porque essa igreja ora. Porque se essa igreja não ora, está cheio de pecado nela, porque o anjo dela ficou fraco porque a gente não orou. Você não pode comprar esse pacote. Né? Agora, a igreja orar é bom, não é? Lógico que é. Mas não por causa do anjo. Tá? Veja, é espiritual. Olha ali nossa linguagem, é espiritualizar. Mas as coisas têm que ser espiritualizadas, mas do jeito certo. Tá bom? Eu pedi para eles separarem espírito do Trino Deus. Não, aqui acho que agora a letra é espírito do Eterno Deus. Pode pôr a letra lá? Se vocês encontraram? No fundo, quando a gente fala em espiritualidade, recuperar a visão espiritual do mundo, nós não fazemos isso só a partir de uma força pessoal cognitiva. Por isso que eu estou falando, eu não quero falar de filosofia porque não é um desenvolvimento de uma filosofia, mas é o desenvolvimento de uma visão de mundo dada por Deus. Num certo sentido, ela é verdadeiramente espiritual somente para crentes. Ela é completa para crentes. Pessoas que têm o Espírito do Eterno Deus. E é quando esse Espírito opera em nós, quando o Espírito do Eterno Deus opera em nós, ele abre os nossos olhos para discernir. O que o apóstolo Paulo está falando? O homem carnal, o homem natural, como o apóstolo Paulo diz, não consegue discernir certas coisas porque elas se veem por meio do Espírito de Deus. Vamos ao som do computador, vamos ficar em pé e vamos cantar. Preste atenção na letra deste hino. Pode aumentar o som, irmãos. Give
Vamos orar. Senhor, dá-nos o discernimento que precisamos para uma compreensão mais clara da nossa própria vida, da realidade que nos cerca, para que possamos fazer todas as coisas direcionadas para Ti, que possamos perceber-Te em tudo e possamos desfrutar de tudo, de uma maneira que o nosso coração se preencha da Tua presença sempre. A nossa busca é de significado e sentido, de preenchimento. A nossa busca é de uma vida mais coerente com a nossa fé, mais cheia de significado a partir de Ti. Ajuda-nos a redescobrir a verdadeira vida espiritual. Ajuda-nos a ver as coisas assim. Abra os nossos olhos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Lá atrás chegou gente nova. Boa noite. Olha, eu não enxergo direito, tá, gente? Eu faço de conta que enxergo. Fala os nomes de vocês. Tem um rapaz e duas moças, é isso? Juliana, Letícia, Guilherme. Vocês já vieram aqui alguma vez? Primeira vez? Sejam bem-vindos. São de onde? Hã? São Miguel? Uau! Os três? São lá da igreja de São Miguel? Assembleia de Deus, São Miguel. Sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Estamos estudando aqui, redescobrindo a vida espiritual. Só vou pegar um fio da meada para vocês entenderem o que é a nossa aula hoje, tá bom? Então vamos lá, gente. Tem que ter essa percepção. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não consegue discernir as coisas, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, mais uma vez, o homem natural, ele vê a realidade e ele não consegue ter um entendimento das coisas a partir de Deus. Ele acha tudo natural. Ele acha que ele tem uma percepção e naturalmente, desculpa o exagero nas palavras, e naturalmente ele se relaciona com elas, com as coisas, com a realidade, de forma natural, de si para si mesmo. Ele não tem discernimento. Então 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15, vai dizer assim, ele não discerne, ele não entende, mas o homem espiritual, é a linguagem que ele está usando, ele tem o discernimento de entender tudo a partir de Deus. Então, tudo na vida deste homem espiritual tem um significado diferente. A mesma coisa tem um significado diferente. Então, o homem espiritual pega o ônibus. E o homem natural também. O homem natural vai pensar, meio de transporte, máquina. Em hebraico. Aprendi máquina em hebraico, hein, gente? Olha que legal. Não tem na Bíblia, tá? Mechonit. Interessante, né? Por que é interessante? Porque mechonit é maconit, de máquina. É bem próximo da nossa palavra. Mas vai lá. O homem natural pega ônibus, máquina, meio de transporte. O homem espiritual entende diferente. Providência de Deus para eu ir trabalhar. Assim, estou dando um exemplo assim, simplório. Ele não entende as coisas somente de um ponto de vista do homem. O conhecimento do bem e do mal não é a partir dele, é a partir de Deus. Então nosso trabalho nesses estudos vai ser como redescobrir este modelo de vida, como se reinserir num jeito de viver que faz as coisas terem sentido a partir de Deus. Como que eu vou trabalhar a minha maneira? Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim, como é que eu vou trabalhar o meu modo de ver? Então eu já comecei a trabalhar dizendo o seguinte, para eu ter essa mente, a mente de Cristo, eu tenho que ter o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo.
Então, o crente, ele passa a ter um compromisso com o mundo num patamar diferente do homem natural. Nós vamos fazer o bem, como disse o Eldo há pouco, o homem natural também consegue fazer o bem. Só que ele faz um bem com o entendimento natural do bem. E nós fazemos o bem com o entendimento espiritual. Então, eu quero que vocês façam assim, gente, ter o entendimento espiritual da vida não é enxergar demônios e anjos presentes nas coisas. É perceber Deus presente nas coisas. Deus está presente em tudo. Você pode desfrutar de Deus em cada coisa que faz. Você pode vivenciar, se relacionar nas coisas mais simples. E isso ajuda a gente a fazer escolhas. Ajuda a gente a tomar decisões. E ajuda a gente a se alegrar, até nas coisas difíceis. Quando o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, é porque ele gosta de sofrer? É. Então é por quê? Eu acho que ele gosta de sofrer, aprendi a viver, já sei ter muito, ter pouco, apanhar. Por que ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Que tipo de discernimento ele tem para isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele faz uma ligação entre as coisas que ele vive com Deus, gente. Ele não separa os momentos dele de Deus, nem os bons nem os ruins. E isso é vida. Eu não sei dizer o que está acontecendo com a gente, que a gente perdeu isso. Nós passamos a viver caixinhas, né? O reverendo Marcos gosta do exemplo da pizza, né? Dividir a vida em pizza, em pedaços de pizza, e aqui está um pedaço da minha vida que é a espiritualidade. Então quando eu estou na igreja, estou no grupo de louvor, agora aqui é a cultura, estou na faculdade. Nós temos que ter uma percepção diferente. Nós temos que ter uma percepção espiritual da realidade. E hoje nós vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos tentar ver esta reposição da visão espiritual do mundo a partir de um dos evangelhos. Nós vamos para o evangelho de Marcos. Abra lá no evangelho de Marcos. Aproveitando que tem Marcos hoje presente, né, Marcos? O evangelho de Marcos. Gente, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Meninos e meninas, digam para mim, em poucas palavras, o que é um evangelho? O evangelho é uma biografia. O evangelho é uma biografia de Jesus, gente? Por exemplo, o evangelho fala, conta a história, a vida de Jesus toda. Então é uma biografia só de uma parte da vida. O evangelho é uma biografia de Jesus? Não. Então tá bom, vocês disseram não. Ele disse sim, vocês disseram não. Vocês disseram não, então o que é o evangelho? São boas novas. Boas novas, a palavra evangelho é boas novas. Mas o que é um evangelho? O livro de Marcos é o quê? Fala aí, meu Guilherme, estão apontando para você, Guilherme. É você que vai falar? Você está pegando a definição do apóstolo Paulo. Tá certo. Ele disse lá, o evangelho é o poder de Deus para... Interessante. É uma boa definição, gente? É uma boa, não é? Não é do Paulo, do apóstolo Paulo? Então tá bom. Vamos pegar a definição. O evangelho é o poder de Deus para salvação. O evangelho se revela, porque a justiça de Deus se revela de fé em Romanos 1, 16 e 17, tá certo? Bem,
Ótimo. O que é salvação? Que é? Vai me dizer que o Evangelho é salvação? Você tem que dizer para mim o que é salvação. É sair do inferno e ir para o céu? Salvar O que é salvar? é mudar, é estar, se renovar do que você era. Ser renovado do que você era. Salvação é uma obra de redenção. É parte da redenção do homem. E o homem foi redimido do quê? Do pecado, não é isso? O que o pecado fez com o homem? Hein? Gente, eu quero respostas. O pecado corrompeu o homem. Corrompeu de que jeito? Afastando de Deus. Quando o homem afastou de Deus, qual foi o primeiro resultado? Morte. Nossa, hoje está difícil de eu chegar lá. O que essa morte fez com o homem? O homem morreu? Separou de Deus, está certo. Gente, separou de Deus. Isso significa que o homem está sem Deus no mundo? Deus deixou de existir? O que aconteceu então? Como é que o homem foi separado de Deus? Deixou de cego, né? A imagem corrompida. Mas Deus está presente. Como é que o homem está separado se Deus está presente? Não reconhece. Veja, Deus dava significado a toda a realidade, não dava? O homem agora percebe Deus na realidade? Então o que o pecado fez? Tirou Deus da nossa percepção de mundo e nós passamos a viver nas trevas. Viver em trevas é não ver Deus no mundo, gente. Nós já falamos disso aqui. Nós já trabalhamos com a ideia de que viver nas trevas não é viver no inferno. É viver num mundo alheio à vida de Deus. Abre em Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. O bom do apóstolo Paulo é que ele fala tudo isso. Ainda bem, né? Efésios 4, verso de número 17 a 19. Efésios 4, 17 a 19. Pode ler, Edu. Então, eu lhes digo isso, falando pelo Senhor. Não vivam mais como os incrédulos. Não vivam vocês como os incrédulos. Continue. Pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. A sua tradução é tão diferente da minha que agora nem lembro tudo que você leu, mas eu sei o conteúdo. Olha só, eu digo isso para que vocês não andem mais como os gentios, obscurecidos, a ideia de trevas. Obscurecidos de quê? De entendimento. Alheios à vida de Deus. Eles vivem sem Deus. Isso é viver em trevas. E eles não, você diz assim, eles não conseguem discernir o seu caminho. Eles não sabem o que é certo e errado, porque o discernimento deles para viver não é a partir de Deus. Eles têm uma relação natural a partir de si mesmo. Tá, tudo isso para eu dizer o que o pecado faz. O que é a redenção? É restaurar a visão de mundo a partir de Deus. Olha o versículo seguinte. Você nem vai querer mais ler na sua Bíblia, só porque... já fechou. Mas pode abrir. É bom a gente ouvir numa outra tradução também, vai. Não fica triste por isso. Eles tornaram insensíveis. Olha lá, é o 18 agora, né? É isso? Obscurecidos em entendimento. 19. Não foste assim, ou não foi assim. Os quais tendo se tornado sensíveis. Vai lá, acha aí, gente, onde está. Não foi assim que aprendeste. Não foi assim que aprendeste. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Não foi assim que aprendeste.
de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então veja só, ser instruído na verdade em Jesus é aprender de Cristo, é o remédio para não andar na obscuridade. Deu para entender aqui isso? O modo como o apóstolo Paulo trata isso? Não andem como gentios, tão obscurecidos, vivendo a lei de Deus, não entendem a vida a partir de Deus. Vocês não são assim. Não foi assim que vocês aprenderam Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é apresentar Cristo como aquele que dá significado à vida, que tira a gente das trevas, por meio da redenção, para viver na luz. O Evangelho se revela, tira o véu, faz a gente ver o que é para ser visto, Deus no mundo. Lembra o que Filipe falou para Jesus? Mostra-nos o Pai. Fala para nós do Pai. É como se, aqui é eu fazendo a minha paráfrase. Jesus, faz a gente entender o Pai e ver o Pai no mundo. Ele fala, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é quem nos revelou Jesus. Está lá em João, capítulo 1, verso 19. Ninguém foi ao céu, mas o unigênito de Deus que lá desceu, Ele nos revelou Deus. O que é Jesus? Olha a minha pergunta, o que é? Não quem é. Já tem aqui. O que o Evangelho de João, capítulo de número 1, vai dizer sobre o que é Jesus? O Verbo. Só isso? Jesus é o Verbo. O Verbo fez o quê? Encarnou, veio ao mundo. Diz que ele era a luz. Por que Jesus precisa ser luz? Porque nós estamos em trevas. O que são as nossas trevas? Não conseguir ver Deus no mundo. Quando Ele vem, Ele nos apresenta Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele restabelece uma conexão. O que é o Evangelho? Não é a biografia de Jesus, é a boa nova. O poder de Deus centrado em Cristo. É a história de como Jesus veio ao mundo para nos fazer ver o Pai. É a história de como Jesus veio para nos levar de volta ao Pai. Ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Irmãos, estão entendendo o mecanismo? Então, o que é o Evangelho? O Evangelho conta, por exemplo, cada Evangelho conta um aspecto disto, ou vários, né? O Evangelho apresenta o modo como Jesus veio a este mundo para nos levar de volta ao Pai. Então ele não é só uma biografia, ele contém biografia, uma parte da biografia de Jesus. Mas quando ele apresenta parte dessa biografia, ele apresenta dentro do contexto de nos mostrar como que Jesus nos leva de volta ao Pai. E então é como Jesus nos leva de volta ao mundo espiritual, no sentido, um mundo onde Deus está presente. Como é que é o nome de Jesus lá? O Velho Testamento anunciou seu nome, Emanuel, que quer dizer o quê? Gente, nós precisamos fazer as conexões. Em Jesus, Deus está conosco. Porque Deus estava fora do mundo? É porque a gente não enxergava. Jesus é a lâmpada. Olha para Jesus, Ele aponta para o Pai. Quem vê a mim,
Vê o Pai. Isso que ele falou várias vezes, discutindo lá com os escribas, fariseus, tudo, você não entende que vocês não são de Deus, vocês não são da minha doutrina. Paulo falou a mesma coisa. Vocês não vêm a mim porque vocês não querem ver o Pai. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Não foi isso que está escrito lá em João, capítulo 6? Temor do justo lá que Deus não faz como meu Deus, é nada que tem. O que Deus você faz com pessoas, não quer que a gente tema ele e faça o que é justo, porque o foco é Cristo. O foco é Cristo, sempre Cristo. Irmãos, assim, o Evangelho é então a palavra de Deus nos mostrando como Cristo veio a este mundo para nos levar de volta, recuperar aquilo que o mundo sempre foi. O mundo sempre expressou a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O pecado tirou isso de nós, nos afastou de Deus, não porque jogou Deus para fora do mundo, mas porque impediu a gente de ver Deus no mundo. Jesus vem para restaurar essa relação nossa com Deus, mas nossa com a realidade. Nós nos relacionamos com Deus a partir da realidade. É por isso que eu estou dizendo o seguinte: recuperar a vida espiritual não é só recuperar uma relação com Deus. Que a gente sempre pensa, vida espiritual é uma relação com Deus. É sim uma relação com Deus, mas essa relação com Deus é através da realidade. Você vê Deus? Você vê Deus? Tem alguém aqui que anda vendo Deus por aí? Olha, eu hoje estou meio acelerado, eu não tomei o medicamento, mas ainda não vi Deus, tá? Não, eu sei, você vai falar, espiritualmente eu vejo Deus sempre, com os olhos da fé. Não, mas eu estou falando ver mesmo. Igual Jim Carrey. Viu Deus lá no arquivo. Fez até um teste com Deus. Eu acho aquela cena fantástica. Vocês já viram a cena? Se você é Deus, prova. Quantos dedos eu tenho aqui? Aí ele põe assim, Deus adivinha, né? O Morgan Freeman. Aí tem uma hora, quantos dedos tem aqui? Aí o Morgan Freeman, adivinha de novo. Aí ele põe tantos dedos e o Morgan Freeman fala assim, tem 6. Ele falou, errou, tem 5. Aí quando ele faz assim, tem 6 dedos numa mão só. Cena muito legal. Você não está vendo Deus. Como é que você se relaciona com Ele? Como é que você se relaciona com Deus que você não vê? Você vê o Espírito Santo? Como é que você se relaciona com o Espírito Santo que você não vê, que também é Deus? Você se relaciona a partir da sua realidade. Você entende que a sua vida pertence a Deus. Você entende que as coisas que você tem pertencem a Deus. Você agradece a Deus pelo alimento. Deus fala com você através da sua realidade. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Ninguém jamais viu Deus. Mas aí Jesus Cristo vem, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e mais, João diz assim, nós tocamos Ele, nós vimos, nós apalpamos, nós ouvimos. Então, Deus não é restaurado apenas numa ideia de Deus, mas uma realidade que aponta a Deus. Sabe quando é que Deus fala mais ao seu coração? Na sua realidade. Quando você está lá na sua luta, na provação, na tribulação, né, irmão? Quando está na tribulação, Deus fala. Quando está na bênção, assim. Quando você precisa tomar uma decisão, você busca Deus. O seu relacionamento com Deus está muito ligado à sua realidade. É por isso que precisa ser restaurada a sua relação com Deus a partir da sua realidade. Deus não pode ser só uma ideia.
Deus é real nesse banco. Deus é real na roupa que você veste. Se você vestir uma roupa, pode ser velhinha, igual essa minha camisa aqui. Minha esposa falou assim, nossa, essa camisa está tão velha, Maurício. Mas foi Deus que me deu, tá? Está velha, não tem problema. Mas eu posso jogar ela fora também. Eu posso dar para alguém também, enquanto ela estiver em uso. Mas ela tem que ter algum sentido em Deus. O prato de comida não precisa ter filé mignon. Pode ter ovo. Se é visto e entendido a partir de Deus, glória a Deus. O que Jesus Cristo veio fazer? Isso. Jesus Cristo veio trazer Deus para um ovo frito? Sim, para tudo. Daí, a oferta daquela viúva pobre tinha mais significado que a oferta dos outros. Porque a oferta dela era tudo que Deus tinha dado para ela. Essa consciência de Deus naquela moeda era muito melhor do que aquelas sacolinhas de dinheiro que os outros colocavam quando estava ali, não estava Deus. A oração do homem humilde que bate no peito, o publicano, é uma relação com Deus a partir da realidade do pecado. Diferente do outro, fariseu, que julgava o próximo. A realidade da oração para eles era diferente. O que Cristo veio fazer? Recuperar isto. Então o Evangelho de Marcos é um evangelho que conta a história dessa recuperação a partir de um tema central. Você já estudou Marcos aqui, não foi, Marcos? Foi você que estudou com o pessoal aqui, Marcos? Foi Lucas? Eu posso propor para vocês várias possibilidades de temas centrais em Marcos, mas tem um que eu acho que tem um que é proeminente. Alguém abra aí para mim Marcos capítulo 1, verso de número 1. Marcos 1, 1. Pode ler? Pode. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, para Marcos, aquele homem de Nazaré... Ei, irmão, presta atenção. Veja o que ensinou o homem de Nazaré. O Filho de Deus. Então está dizendo que veio ao mundo o Filho de Deus. O que o Filho de Deus veio fazer no mundo? No Evangelho de Marcos, o Filho de Deus veio morrer. Para Marcos, o ponto importante que nós vamos destacar, e que ele destaca, é que essa recuperação da presença de Deus no mundo a partir da nossa redenção, ela é focada na morte de Jesus. Quantos capítulos tem o Evangelho de Marcos? Tem 16 capítulos. Vai do 1 ao 16. Em qual capítulo Marcos começa a falar da morte de Jesus? Você sabe? No 14? Não. Não. O Evangelho de Marcos começa a falar da morte de Jesus no capítulo 8. Lê lá. Verso de número 31. Verso 31. 31 a 33, vai.
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro tenta impedi-lo. Jesus acusou Pedro de estar fazendo o quê? Qual que é a acusação que Jesus faz contra Pedro aí? Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Estão vendo aquele processo de restauração nessa expressão? Eu estou trazendo, pela minha morte, eu trago Deus para o mundo. E você cogita o mundo a partir dos homens. E era assim mesmo que muitos dos apóstolos viam. Eles queriam uma restauração de reino, não a partir dos métodos de Deus, mas dos homens. Eles queriam ver o reino construído por homens. Eles precisavam aprender isso. Mais tarde eles vão aprender. Jesus anunciava isso. Nós lemos o 8:31, não é isso? 9:31 agora. Esse eu não esqueço, né? Um repete o outro. Vai lá. Oi? Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao 3º dia. Então veja aí, no verso 32, lê o 32 também, Rosi. Mas eles não entendiam essa palavra, e receavam interrogá-lo. Então veja só. Ele estava anunciando sua morte. O momento da não é a morte que nos liberta das trevas. Não é a morte que paga o preço. Então era precisa essa morte para a gente poder voltar a ver Deus. Lembra, o escritor aos Hebreus fala assim, que nós temos livre acesso ao Pai por meio do seu sangue. Rasga o véu. Então, para podermos voltar a ter a percepção de mundo a partir de Deus, era preciso morrer. Os discípulos não entendiam isso. Aí pastor, eu pego no versículo 34 que os discípulos me discutiam que é no maior tudo. Aí eles vão querer, quem é o maior no reino dos céus? Porque o entendimento dele de maior no reino dos céus é um reino que nós vamos dar um jeito aqui. Aí Jesus, no reino do Senhor é diferente. Eles tinham percepções diferentes. Eles estavam ainda num processo. Vai lá, Wagner. O próprio Jesus falou assim que se Se a semente não morrer, a semente não morrer, não produz fruto. É preciso morrer para produzir esse fruto. Irmãos, então o entendimento de Marcos é que essa abertura para o mundo espiritual, ou seja, entender o mundo a partir de Deus, tem como é que eu vou dizer, elemento fundante, elemento principal, elemento inicial, a morte de Jesus. 10:33 de Marcos. Gente, o Evangelho de Marcos é tão curtinho. E metade do Evangelho curtinho que é Marcos, é dedicado a olhar Jesus caminhando na direção de Jerusalém, na direção da morte. Lê, mãe. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios.
Irmãos, então assim, é importante que a gente tenha essa visão. É importante que você descubra o seguinte: a sua ligação com Deus depende de uma ligação forte sua com a cruz. A recuperação de uma vida verdadeiramente espiritual, ou seja, uma vida que tenha percepção de Deus nas coisas, depende claramente de uma percepção do valor da cruz. O valor da cruz foi muito importante para os apóstolos. Só para vocês terem uma ideia, lembra que nós lemos o homem natural e o homem espiritual lá em Paulo? Abra de novo 1 Coríntios, deixa marcado Marcos aí que nós vamos voltar. 1 Coríntios de novo. O problema dos crentes de Corinto, um dos problemas, tem vários, que eu não estou mais brincando, eu não estou mais chamando os crentes corintianos, tá? É um problema dos crentes de Corinto, tá? Os visitantes não se escandalizem, é uma brincadeira interna aqui, tá? Que eu sou palmeirense, então sempre faço brincadeira com os corintianos aqui. Vocês são corintianos? Perdão, irmã. Ainda chamo corintiano de irmão, veja como eu sou bom. Um dos problemas com a igreja de Corinto é que eles tinham muitos sábios, segundo o mundo, homens naturais, que entendiam o mundo de uma percepção natural, na igreja. E Paulo, lá no capítulo de número 18, o Guilherme que falou que o evangelho é o poder de Deus, né? Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É 1,18. O que eu falei? Eu falei capítulo 18? É só para ver se vocês estão atentos. Verso 20. Não, verso 19. Lê, Eldo. 19. 1,19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Veja que o apóstolo Paulo fala assim: o poder de Deus, a palavra da cruz é o poder de Deus, é loucura. A mensagem da cruz é o que vai destruir a sabedoria dos sábios. É a mensagem da cruz é central para mudar o modo como as pessoas veem o mundo, segundo a sabedoria do mundo. Ele faz perguntas aqui, verso 20, outra pessoa. Quem é que está com o microfone aí? Vai lá, Marcos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Lê o 21 também, Marcos, vamos completar o pensamento. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação, lembre-se do que ele disse, a palavra da cruz é loucura. Então a loucura da pregação, da mensagem da cruz, tá? Olha só, ele perguntou onde está o sábio, onde está o escriba, o inquiridor. Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Assim, ela parece sabedoria, mas no fundo é um entendimento errado da vida. Ela parece sabedoria, mas não é, é loucura. Porque se eu vivo e me relaciono com uma coisa, com o mundo, de um jeito que ele não é, ou seja, distorcido, eu na verdade me relaciono com o mundo de forma errada, louca. Antigamente, os mais antigos vão saber, eu já sou mais antigo que alguns de vocês, tem muitos jovens aqui. São Moacir, por exemplo, tem cabelinho branco. Moacir Franco. Vocês conhecem Moacir Franco? Todo mundo conhece? Moacir Franco tinha um personagem que era um bêbado, que puxava um jornal e ele conversava com o jornal. Era um bêbado, era um louco.
eu não sei agora não lembro todo o quadro, mas ele dava uma realidade àquele quadro. Ele se relacionava com aquele pedaço de jornal, acho que era um pedaço de jornal, que era tipo um cachorro dele, que ele trazia na cordinha, como se fosse alguém que o entendesse. Isso aqui é loucura. A ideia da loucura é essa, eu me relacionar com algo, achando que é outra coisa. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus mostrou que a sabedoria do mundo é louca, porque a sabedoria do mundo vê as coisas, mas não vê Deus. Olha lá o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. O mundo não usou a sabedoria de Deus para conhecê-lo. Não conheceu por sua própria sabedoria. A ideia é, visto, Deus bolou um jeito do mundo não conhecê-lo por sua própria sabedoria. Deu para entender? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria. Deus disse assim, através da sabedoria só de vocês, vocês não vão me conhecer. Eu acho que foi até o Paulo Júnior que disse isso, né? Que disse assim, ó, existe assim, onde todo mundo sabe que Deus é, e não quando enxergamos isso, não sabemos o que somos. Aí, verdade. Eu tenho uma questão da Bíblia, mas que ainda alguns homens não conhecem no mensageiro da Bíblia, só que conhecem totalmente de forma distorcida. Aí não pega no questão hoje, ó, não disseita hoje, porque utiliza o Jesus e utiliza de forma toda distorcida hoje, o cara que vai por ondas teológicas, ou vai no Kardec, em coisas como essa, entendeu? Eles utilizam isso, eles sabem o Daniel, é o seguinte, quem é que disse isso? Foi o pastor Paulo Júnior? Tem 2 Paulo Júniors que eu vejo por aí, eu não sei de qual que você está falando. Igreja do Calvário. Da Igreja do Calvário é do movimento mosaico? Não. Então eu não sei qual que é esse Paulo Júnior. Mas eu concordo. Enquanto você não entende a cruz, você não entende você mesmo. Mas não é só isso. Enquanto você não entende a cruz, você não entende verdadeiramente nada deste mundo. Porque a loucura da cruz, a pregação da cruz, nos leva à realidade das coisas a partir de Deus. Concordo com ele. Quando você não entende a cruz, você não entende a si mesmo. Mas não é só a si mesmo. Você não entende nada. Tá? Agora, uma pessoa que tenta entender o mundo sem a cruz, pode chegar muito próximo do sentido do mundo, mas não no sentido real. Pela graça comum, para não sermos destruídos, vão entender algumas coisas, mas não a mensagem da cruz. Vamos lá para Paulo ainda. Vamos para Paulo ainda. 1 Coríntios 1. Eu ainda não terminei esse texto. Mas eu vou ter que economizar. O apóstolo Paulo diz assim, verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Querem entender a vida a partir de um ponto ou de outro. Nós pregamos a Cristo crucificado. O centro da mensagem dos apóstolos foi a cruz. Marcos, o evangelista, ele destacou o caminho da cruz como uma maneira de revelar o Filho de Deus. Nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus, não é porque Ele veio e fez milagres. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus porque Ele morreu na cruz. Interessante. Não, ele conta parte dela, porque conta por onde Jesus andou. Porque ele não falou
Sim, então, ele conta parte da história. Veja, mas é que ele respondeu biografia de Cristo os evangelhos, que tem evangelho que tem a genealogia, né? Então, digamos, teoricamente seria um pouco de biografia. O ponto aqui, hoje nós estamos vendo Marcos, na próxima aula vamos ver Mateus. Como é que Mateus mostra a restauração da nossa visão de Deus a partir do Emanuel, que é Jesus? Aqui, Marcos vai dizer assim: nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus porque ele caminhou para morrer. A morte dele nos revela a Deus. Mas tem um texto aqui que para mim ele é a cereja do bolo do Evangelho de Marcos. Marcos 15. Verso de número 37, 38 e a cereja do bolo é o 39. Marcos 15, 37, 38 e a cereja do bolo 39. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo assim expirar, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Como é que o centurião chegou a essa conclusão de que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Vendo morrer. Quando ele viu a morte, Deus se revelou. Gente, eu queria ser esse centurião. Eu ia falar juro por Deus, mas não vou falar isso. Queria ser esse centurião. Ter assim uma conversão. Pá! Vendo a morte de Jesus. Quando você tem uma percepção mais profunda da cruz, Deus se revela, o mundo fica diferente. O que eu acho? Onde é que está uma das falhas da nossa fé evangélica superficial, consumista, cheia de nhenhenhen, de mimimi, de reclamação, de heresias, de gostos pessoais, de crente infiel, de crente que não vai à igreja, de crente que não tem devoção pessoal? Onde é que está a falha? Não entenderam a cruz. Se vocês lerem Lutero, não, se vocês lerem a teologia de Lutero, é chamada teologia da cruz. A percepção de Lutero para a conversão dele do evangelho lá de Romanos é que Lutero não entendia de que jeito ele era salvo. Foi quando ele compreendeu o poder da cruz. Ele falou: meus pecados estão pagos. Aí ele entendeu a vida. Então o desenvolvimento teológico de Lutero é um desenvolvimento a partir da cruz. Ele desenvolve uma explicação. Teologia é uma explicação da fé, né? Uma explicação do que a Bíblia é para a nossa fé. Ele faz isso tendo a cruz como ponto de partida. O apóstolo Paulo é semelhante. O apóstolo Paulo diz assim: estou crucificado para o mundo. Aí ele fala assim: a cruz tem uma marca em mim, ela me crucifica para o mundo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho esqueci a expressão. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz de novo. Irmãos, redescobrir a vida espiritual exige uma passagem de quebrantamento pela cruz.
Nós temos que recuperar a visão do poder da morte de Jesus, do que ela representa para nós em termos de liberdade do império das trevas. Marcos, é comum os estudiosos, e nós acompanhando os estudiosos, entender que o Evangelho de Marcos é estruturado como os pensamentos de Pedro, ou baseado nas mensagens de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos. Não no livro de Atos. Veja, Pedro pregou vários sermões e talvez muitos deles não estavam no livro de Atos. Mas é que o Evangelho de Marcos é muito parecido com os sermões que Pedro prega no livro de Atos. Então a gente entende que Marcos talvez seja exatamente uma reflexão de Pedro. Até porque Pedro, lá na carta dele, na segunda carta, ele vai dizer assim: saúda-vos o meu filho Marcos. Então possivelmente Marcos conviveu com Pedro em Roma, e a partir dali escreveu o Evangelho que é considerado o primeiro dos 4. E Pedro foi aquele que tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Talvez por isso os sermões de Pedro sejam tão enfáticos em dizer para os crentes não, para os judeus: vocês crucificaram Jesus, mas isso foi o que nos libertou. Então talvez seja isso a grande influência de Marcos. Mas um fato é que Marcos dedica tempo para falar, para apontar para a morte de Jesus como um modo como o Filho de Deus se revela ao mundo. Ok? Gente, esse é um tipo de estudo muito... Se você levar a sério e for para casa meditando e estudar, pode ajudar na sua vida de piedade. E o que é uma verdadeira vida de piedade? Às vezes as pessoas perguntam: o que é um homem piedoso? A minha resposta, eu não sei, do reverendo Marcos, que gosta tanto da piedade puritana. A minha é minha, não dos puritanos. Eu vou dizer o seguinte: para mim um homem piedoso é aquele que está crescendo na capacidade de perceber Deus no mundo, através das coisas da sua realidade, cujas decisões não são tomadas a partir somente do seu próprio coração, mas ele tem a mente de Cristo. Ele propõe entender o mundo e escolher caminhos a partir de Cristo. Para mim esse é o homem piedoso. O que determina quanto mais que ele é mais piedoso que outro, não é o quanto ele lê a Bíblia, mas o quanto ele lê a Bíblia para mudar a sua percepção de mundo. Não é o quanto ele ora, mas é o quanto ele ora, percebendo que o mundo pertence a Deus. O que nos leva a orar não é a necessidade de agir de forma natural no mundo. O que nos leva a uma oração profunda é a percepção de Deus no mundo. Que quando você percebe Deus em tudo, não tem como não orar. Por que você não ora mais? A resposta para mim é simples: falta-lhe piedade. Por que falta-lhe piedade? Falta uma percepção maior de Deus no mundo. Aí você se angustia com os problemas, abusa na bonança, não tem equilíbrio nos relacionamentos, não tem maturidade na fé. O que a gente tem que fazer para isso? Passo número 1: cruz. Estude sobre a cruz de Jesus. Um bom livro para você estudar sobre a cruz de Jesus: A Cruz de Cristo, John Stott. Tem a cruz do rei, do
Timothy Keller, mais novo. Mas o melhor livro para estudar sobre a cruz, Bíblia. Do começo ao fim. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Nenhuma? Vai lá, Eldo, resuma para nós o seu poder de síntese. Falou toda a Bíblia, né? É para resumir toda a Bíblia, para entender a cruz, toda a Bíblia. Tem aula de mim sobre oração sacerdotal, só ver o capítulo 17 de João, que é uma maravilha. Eu fiquei impressionado de ver como Jesus, a gente vê aquele momento agoniante dele ali, nos capítulos que ele estava para ser morto na cruz, tudo, e ele pede ao Pai que glorifique. Então Cristo, ele viu a cruz não como um sofrimento, como uma coisa, mas o momento da glória, porque quando ele veio ao mundo, ele se despiu de toda a sua glória, veio como um homem humilde, e aí ele pede ao Pai que glorifique aquela glória que ele tinha antes. A gente tem a cruz sempre como parte da humilhação de Cristo. E não é Cristo, glorificação. Não, Cristo vê a cruz como ponto da virada. O clímax se dá. O clímax, boa palavra. O clímax, onde a luz vem ao mundo. O ponto mais escuro do mundo é a cruz e o ponto mais iluminado é a cruz. Engraçado. Engraçado não, né? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Menino e meninas, muito obrigado pela visita. Vocês vieram de tão longe. Como é que vocês chegaram aqui? Estão perdidos? Hã? Não, a gente viu no Facebook, a gente tem o reverendo Marcos no Face. Ah, o Marcos é o caçador de assembleiano, sabia disso? Legal. Legal. Muito obrigado por vir, que Deus abençoe. Leva um abraço para a igreja de vocês. Tá bom? É a segunda pessoa que veio de São Miguel porque viu no Facebook. Não, o reverendo Marcos é um caçador de assembleiano. Domingo veio uma família. Qualquer dia vai ser denunciado lá na... Que viu a igreja. Como é que chama lá? Como é que chama aquela órgão central lá? Confederação não, é... O órgão central da Assembleia de Deus, lá que reúne todas as igrejas, Ah. Hã? Como? Convenção geral. Convenção. Qualquer dia vai ser denunciado como caçador. Convenção geral. Deus abençoe muito a vocês todos. Dos assembleianos. Irmãos, então na próxima semana a gente vai ver esse mesmo movimento de trazer Deus para a realidade a partir do Evangelho de Mateus. Se Marcos, o Filho de Deus se revela na cruz, no Evangelho de Mateus tem uma outra dinâmica que a gente vai ver, tá bom? Cenas dos próximos capítulos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, mais uma vez clamamos, suplicamos que abra os nossos olhos, permita-nos ver com a luz mais clara possível a Tua presença neste mundo e como Tu dás significado e sentido ao que somos e ao que fazemos. Ajuda-nos a viver no reino da luz, onde todas as coisas são claras. Ilumina o nosso caminho. Então nos leve a Cristo e a sua cruz. Nos ajude a ver. Nos ajude a crescer, a perceber. Nos ajude no quebrantamento e no amadurecimento de nossa fé. Nos abençoe a todos, nos dê descanso em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.